Nossa, qual palavra vem na minha cabeça? Vem doença. Um vírus. Doenças sexualmente transmissíveis. Vem bastante doença, sexualidade, prevenção. É um problema, né? Com certeza. Estigma. Acho que a palavra que mais vem é preconceito. Dificuldade, sofrimento. Morte. Oi! Tudo e você? Ei, mãe. Duas coisas. Primeira, eu preciso ir no dentista. Segundo, eu estou com HIV. Fala alguma coisa, mãe. Quê? Tô tremendo. Eu tenho HIV. Mas não fique triste. Não tem como não ficar triste. Como assim? Porque é normal, mãe. E não é tão grave assim quanto parece. Como que é normal? É uma doença normal, qualquer um tá sujeito a pegar. O que eu tô pensando, eu vou fazer com os meninos, eu vou fazer meio que um... Vou abrir isso, sabe? Vou pôr na internet, quero ajudar pessoas, quero... Né? Porque senão eu vou fazer o que com isso? Vou viver com uma doença assim... Vai abrir, você não tem que se expor. Eu vou me expor. Não. Vou? Não. Por quê, mãe? HIV? O quê? O quê? Você vai fazer um tratamento e o resto ele vai se cuidar da partir de agora, né? Fazer sexo com consciência, com camisinha e acabou. O resto, sabe? Não tem que ficar se expondo. Não pode, você não vai se expor. Oi, meu nome é Gabriel Comicholi e eu acabei de descobrir que eu tenho HIV. Eu descobri o vírus em um teste que eu fui realizar no Centro de Referência e Defesa da Diversidade. Eu costumava me testar periodicamente, pelo menos uma vez ao ano, e uma das vezes que eu fui me testar, eu me deparei com esse resultado positivo e fiquei bem surpreso com isso. Por um certo período depois que eu descobri a minha sorologia e comecei a lidar um pouco melhor com essa questão, quando eu usava os aplicativos de pegação, Hornet, Grindr e etc., eu coloquei publicamente que eu era HIV positivo. E aí as pessoas começaram a fazer daquilo como um único fator. As pessoas não me viam mais enquanto Matheus, que está querendo conversar com alguém, possivelmente ver um relacionamento ou uma transa casual ou qualquer coisa do tipo. Eu era apenas um garoto que tinha um vírus dentro de um aplicativo. E sempre mandavam perguntas, eles não davam sequer um oi, só mandavam mensagens, você tem HIV? Como que é? Nossa, eu passei por um caso assim, assim, assado. Essa é uma das formas que eu vejo também de estigma também, de preconceito, é você reduzir a pessoa apenas a um vírus que ela tem no seu corpo. Outras situações também foram de relacionamento. Já senti também que uma pessoa que eu me relacionava se afastou um pouco de mim, não usando o vírus como um fator principal, mas percebe-se que foi um dos motivos, porque desde que eu falei que era HIV positivo, a pessoa foi se afastando progressivamente. E na maior parte das vezes eu fiquei com pessoas que não sabiam se era soro positivo ou não, ou que tinha acabado de fazer o teste e não tinha dado positivo, né? Mas ainda assim, em alguns momentos, principalmente no aplicativo, sempre eu denuncio, sempre há muito preconceito, por exemplo, em relação à culpa, né? Mas a culpa é sua. E aí aconteceu já 2 vezes, na verdade, 3. Uma das vezes foi a mais engraçada, que o cara caiu, ele desmaiou no meu banheiro, né? Acabou rolando a gente fazer sem camisinha.
E aí eu me preocupei, porque eu falei, nossa, é a primeira vez que a gente fica. Se ele fez com camisinha comigo, sem camisinha comigo já na primeira vez, eu também, assim, eu não tô pondo a culpa nele, sabe? Mas assim, eu falei, eu me senti na obrigação de perguntar, e falar, e a sífilis, e a gonorreia? E eu falei, porque eu já tenho HIV, a gente precisa conversar sobre isso, né? Aí quando eu falei que eu tinha HIV, o cara desmaiou no meu banheiro, ele tava tomando banho e desmaiou, ele desabou, assim. Literalmente, eu fiquei impactadíssimo, né? Eu não sabia se eu ria, porque a minha primeira atitude foi, mano, eu vou dar risada, porque né, eu só socorria ele, foi um desmaio rápido, mas eu fiquei paralisado, assim, tipo, sem reação também. Tipo, na hora que eu vi aquilo acontecendo, eu falei, ai, mano, aí eu sentei com ele, eu falei, vamos aí, vamos explicar o que é PrEP, o que é PrEP, sabe? Vamos falar um pouco sobre a prevenção combinada. Expliquei para ele que se ele tivesse muito encanado, ele poderia procurar o Emílio Ribas e ir atrás da PrEP. Ele foi atrás, depois ele me contou. Mas ele não precisou tomar, porque como eu disse, eu sou indetectável. Eu falei, mano, chega e fala pro médico que eu sou indetectável, que eu sei minha sorologia, é mais fácil, saca? Mas procura a informação, e aí ele foi. O HIV é um vírus, certo? Vírus da imunodeficiência adquirida. É um retrovírus. O que quer dizer um retrovírus? É um vírus RNA que entra na célula e se transforma em DNA. Com isso, ele se junta ao DNA celular, DNA humano, e se replica. Toda vez que eu mando uma mensagem da minha célula, eu replico também o HIV. Né? E com isso, o que eu faço? Eu acabo ativando mecanismos para destruição celular. E com o tempo eu vou ter o quê? Vou ter uma imunodeficiência. Ou seja, as minhas defesas estão deficitárias. Eu não consigo me defender contra outras infecções, porque o vírus HIV usou todo o meu mecanismo de defesa para sua replicação e acaba desencadeando uma série de fatores que destroem essas células. Na realidade, você pode apresentar um sintoma clássico de infecção, de primeira infecção, e pode não apresentar nada. O sintoma clássico de primeira infecção parece uma gripe. O paciente passa mal, com febre, gânglios, pode ter manchas pelo corpo e ele pensa que é uma virose qualquer outra, né? Não obrigatoriamente o HIV, tá certo? E pode também não apresentar nada. Então, esse é o grande problema. Ele não dá um sinal característico no começo. Consequentemente, o que vai acontecer? Esse indivíduo pode ficar anos infectado, sem saber e passando para outras pessoas. Hoje, a gente tem observado um número crescente de jovens, principalmente homens que fazem sexo com homens, se infectando pelo HIV. Né? Então, o que é importante? Né? O mais importante para a gente trabalhar a prevenção é a comunicação. Né? É levarmos para a população, né, as informações necessárias para que elas conheçam o que é a questão do HIV e que elas conheçam as formas de prevenção. Você imagina se é fácil para um jovem, para um adolescente que está começando a relação sexual, falar para ele, ó, você usa preservativo. Para ele, a relação sexual já não é uma coisa simples que ele está começando, está aprendendo agora. Ainda coloca um preservativo. É o grupo hoje que se infecta mais acometido, por uma razão muito simples, né? Porque o jovem acha que tudo vai acontecer com o vizinho. Na casa dele, ninguém entra, né? Certo? O assaltante vai entrar no vizinho, mas não vai entrar na sua casa. Então, já é uma característica do jovem de não se sentir em risco, né? Começa por aí. Então, ele tem relações, ele nunca vai achar que o parceiro ou a parceira podem infectá-lo. Então, o comportamento do jovem é assim. O estigma da AIDS ainda é um estigma relacionado a questões da sexualidade, da droga, que já são temas por si só difíceis da sociedade trabalhar, né? Então, ela acaba sendo resultado de situações que já são mal vistas. Então, muitas das vezes as famílias têm muita dificuldade, já tinham muita dificuldade de falar, já tinham muita dificuldade de acolher. Isso pode estar relacionado às formas de vivência das pessoas em relação ao HIV, né? Então, essa pessoa lá dos anos 80, né, ela tem muitas vezes o HIV associado à morte, que hoje é uma mentira, né? Se a pessoa se trata, ela não vai morrer do HIV, né, da AIDS. Outras associam-se por ser uma doença relacionada ao sexo,
Hoje, uma pessoa que tem o vírus HIV, ele tem uma boa qualidade de vida se ele faz o tratamento. E o mais importante que a população não sabe é que ele, tratando corretamente, ele para de transmitir o vírus. Então, ele não é mais uma pessoa que vai ser um transmissor de uma doença. Eu descobri que eu tenho HIV a partir de determinadas situações que foram acontecendo no meu corpo. Eu tive alguns sintomas, eu emagreci por determinado período, eu tive uma perda de peso muito rápida e também tive o problema de sífilis perianal, que é o que as pessoas às vezes não se preocupam tanto, que são as ISTs. Tive uma IST também, que foi onde eu fui até o médico buscar ajuda depois de alguns meses dessa IST não ter uma melhora aí. E fui buscar ajuda e fiz o exame de HIV pela primeira vez na vida, com 19 para 20 anos por aí, e deu positivo. Na escola a gente aprendia sobre ISTs e o HIV estava dentro desse contexto, mas ele estava dentro desse contexto de uma maneira totalmente pejorativa, como AIDS, como uma doença que realmente degrada seu corpo e você fica muito mal e destrói sua imunidade, porém tem um tratamento, porém o tratamento não é tão simples assim. Então essa era a imagem que eu tinha de HIV na minha vida, era a referência. E a referência de história, Brasil, que a gente tem, que é Cazuza e outras pessoas aí internacional, Fred Mercury também, que é uma referência forte. Eu contei de primeiro lance pra minha mãe já foi, contou pra minha avó já entrou em desespero, contou pro meu pai, e aí foi aquela loucura, a família inteira já tava sabendo. Depois de um certo tempo de aceitação, que eu passei um tempo sem ficar com ninguém, que eu achava que era uma bomba relógio e tudo mais, eu voltei a ficar com algumas pessoas, e aí nesse caso eu acabei contando pra alguma delas, e aí eu fui abrindo o leque. E algum deles fez com que a informação vazasse na cidade que eu morava, que era Ribeirão Preto, e aí virou aquele rolo, né? Aí criaram um grupo de WhatsApp pra falar que o Lucas estava passando AIDS pros outros, e aí virou aquela coisa gigantesca. E aí passei por diversos processos de não querer mais sair de casa, de me fechar, e cheguei na depressão. Aí foi onde eu realmente me vi no fundo do poço por conta de falta de informação alheia, entendeu? Que eu vi que eu tava me fechando, que eu tava entrando num buraco por simplesmente preconceito de outras pessoas. E aí foi onde eu retornei para casa da minha mãe, fiz um tratamento psiquiátrico, que é uma coisa mais profunda do que o tratamento psicológico. E depois de passar por essas situações, eu acabei voltando para minha cidade, porque eu tinha uma vida lá, eu tinha um emprego lá, e acabei voltando, eu acabei abrindo isso em rede social. Meu nome é Lucas Raniel, tenho 25 anos, eu resido na cidade de Ribeirão Preto. Tô vindo aqui contar um pouco pra vocês minha vida, minha história. Eu tenho HIV já há quase 4 anos, então eu resolvi meio que expor minha vida dessa forma pra realmente facilitar pra mim. Porque a partir do momento que a gente leva esse assunto pra mesa, a gente leva esse assunto para nosso ciclo de amizade, a gente consegue abordar diversos outros temas e informar um pouco mais as pessoas do que é. A situação mais tensa que eu tive várias, diversas, assim, de conhecer a pessoa, se relacionar e, sei lá, trocar uma ideia e contar que você tem o vírus e a pessoa se afastar. Isso aconteceu pra caramba e às vezes até acontece hoje em dia. Porém, o que mais me chocou assim mesmo foi quando eu realmente tive o primeiro contato com uma pessoa e a gente acabou se beijando, a gente não acabou transando, a gente só se beijou. E logo após esse beijo, a gente conversando sobre o dia a dia, sobre as coisas, eu acabei contando que eu vivia com HIV. A pessoa meio que surtou, entrou em pânico e me deu uns 3 murros no braço, então aí partiu pra agressão física, que é o que eu acho que realmente foi o mais chocante dentro da minha vida. Porque saiu do verbal e foi pro físico, entendeu? Eu realmente recebi um murro por ter HIV e ter beijado essa pessoa que não tem um mínimo de informação sobre o assunto e achar que se contrai vírus por beijo. Eu descobri depois da morte do meu pai e foi um ano, não, foram 4 anos depois, minha mãe ainda estava totalmente em luto, eu ainda de Ribeirão Preto, eu estava em Santos. E aí eu não contei, assim, eu demorei 4 meses para contar e eu não ia contar, na verdade, que quando foi eu visitar em dezembro. E aí foi outro efeito colateral que aparece geralmente com várias drogas com HIV, que é a erupção subcutânea, né? Que é tipo uma alergia que dá na pele, muito forte. E aí eu estava na casa da minha mãe e coincidentemente me deu esse efeito colateral e eu travei as mãos, meu nariz inchou, meus lábios, fiquei todo empipocado, né? E era Natal.
E aí eu fui obrigado a ir no médico, e quando se vai no médico, você é obrigado a contar. Então, como é uma cidade pequena, que na verdade é uma cidade vizinha, Ribeirão, antes de chegar no hospital, eu olhei para minha mãe, chamei ela no meu quarto, sentei ela e falei, olha mãe, que ela estava preocupadíssima, eu não contava o que era, eu falei, eu não vou morrer, mas eu sei o que é. Aí ela olhou para minha cara, antes mesmo de eu responder qualquer coisa, né? Na hora que eu falei isso, ela olhou já chorando e falou, você está com AIDS. E falou, eu vou ter que separar suas toalhas, seus talheres. Aí eu falei, calma mãe, também não é assim, né? E aí começa um processo de discussão. Quando eu falei com a minha mãe que eu tinha descoberto HIV, eu mesmo estava tão pressionado, tão ainda sem saber lidar com essa situação, que ao invés de eu aguardar qualquer reação dela, eu mandei mensagem para ela e em seguida eu bloqueei ela dos meus contatos, porque eu não queria passar por aquilo, eu não queria, apesar de eu querer muito o apoio dela, eu não conseguia encarar aquela situação de frente naquele momento. E aí quando eu bloqueei ela das redes sociais, ela veio pra cá para me encontrar, já que ela não conseguia falar comigo por telefone, então ela se deslocou de Minas Gerais para cá para vir e tentar entender junto comigo o que estava acontecendo. E a gente deu esses primeiros passos juntos. Como eu já tinha um pouco de conhecimento sobre a questão, expliquei algumas coisas para ela e ela soube ter a sensibilidade de me ouvir e querer aprender junto comigo como que ia ser daqui para frente. O vírus do HIV, né, ele pode ser transmitido, né, através do sangue, por relações sexuais e da mãe para o bebê. E quando a gente fala de sexual, a gente tem que falar de relação anal, relação vaginal e também da relação oral. A relação oral, a transmissão é muito mais baixa do que a anal e do que a vaginal, né? Mas ela pode sim ocorrer. A transmissão vertical é aquela que vem da mãe para a criança. Isso pode ocorrer durante o parto e durante a gestação. A maior parte é durante o parto. O maior percentual passa durante o parto. Quando você não toma remédio nenhum, quando uma gestante não sabe que é HIV positiva, não fez o teste, sendo que no Brasil todo serviço oferece o teste, ela tem 25% de chance de transmitir. Caso ela tome remédio e seja indetectável, certo? A chance dela é menos de 1. Bom, aí a criança que nasce portadora do vírus, normalmente, no primeiro ano de vida, ela já pode apresentar alguns sintomas. São quadros muito inespecíficos, que se o pediatra não se der conta, às vezes passa batido, né? Então, até que essa criança apresente um quadro muito mais consultivo, que aí alguém vai pensar, opa, será que não é HIV? Uma criança que cresce sendo soro positivo, ela vai lidar com todo o desenvolvimento dela já marcado pela soropositividade, né? Então, vai crescer tendo que falar disso, vai ter que amadurecer a questão da sexualidade, né? Porque acho que esse é um fator importante. A gente sempre se preocupa que o soro positivo vai nos contaminar, mas o soro positivo também é uma pessoa, né, que pode ser contaminada, né? Então, ele vai lidar com a questão da saúde da vida já de uma forma diferente. Eu contei pro meu primeiro namorado e ele levou a notícia, né, a informação para outras pessoas da escola que acabaram sabendo e se afastando de mim. Acabei ficando, tipo, sem amiga, sem ninguém. Eu cheguei a abandonar os estudos. Devido a isso também, porque professores ficaram sabendo, eu larguei o tratamento. Então, quando eu resolvi largar o tratamento, eu fiquei doente direto. Depois, assim, de uns 2 anos, eu comecei a ficar doente muitas vezes. E eu não queria voltar a tomar. Não queria. Eu, tipo, só queria, sabe, viver o resto de vida que eu tinha, que era o que eu pensava naquele momento, naquela fase. Viver o resto de vida e é isso. Se for para ficar doente e morrer, era o que eu queria. O meu relacionamento com o pai da minha filha,
Desde o começo, assim, foi uma coisa muito incrível para mim, porque foi um momento que eu me senti amada. Eu contei para ele logo no começo. Achei que não fazia nem um mês que a gente estava se conhecendo. Eu resolvi contar, eu tinha 17 anos. Eu resolvi contar para ele e ele agiu normalmente. Depois de 3 anos juntos, eu engravidei. E depois da gravidez que foi um pouco... começou a complicar a nossa relação. Aí durante a gravidez eu tive depressão, que eu não queria estar grávida. Por quê? O medo da minha filha nascer e eu não estava fazendo meu tratamento direito. Eu, estava num processo muito difícil de volta ou não volto. Tomava durante um mês, depois parava, aí ficava doente, aí saía da internação e falava, agora vai mudar. E, me esforçava durante umas semanas e falava, não vai. Não conseguia. Então, foi um processo muito difícil. Eu fiquei com muito medo da Lisa nascer com HIV. Eu não engordava, eu ficava magra, fiquei magra, né? Grávida, magra. Portanto, que eu descobri a gravidez dela, já estava com 4 meses de gestação. E, enfim, o vírus estava alto em mim e, nossa, parecia que o tempo todo eu estava sob pressão. Depois, quando a minha filha nasceu, foi difícil na hora de amamentar. Foi bem frustrante para mim, porque é um momento que a gente se sente um pouco impotente. Porque tá lá todas as mães amamentando, na maternidade eu não posso. Eu tô lá com a seringuinha dando pra minha filha um leite que não vem de mim, né? Mas também quando eu saí da maternidade, falei, pelo menos a minha filha não vai ficar doente. É isso. Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu era chamado de aidético, doente, me chamavam do próprio vírus mesmo, me chamavam de AIDS, essas coisas. Com o tempo, as pessoas foram ficando sabendo, uma foi contando para outra, e aí isso virou notícia na escola do garoto que tem AIDS e que era doente. E uma boa parte se afastava de mim, outra se juntava comigo por pena, né? E aí teve todo o lance do preconceito, de ser excluído, de ser rejeitado, e foi até sair da escola. Eu tinha medo de sair assim no intervalo e apanhar de outras crianças, sendo que também eu era protegido para que não me batesse, porque diziam que o meu sangue infectado não podia encostar em ninguém e tal, eu não podia me machucar. Então, muitos me protegiam de valentões para mim não sangrar, então era protegido por pena às vezes. O que eu escutava quando era adolescente era que o meu pai infectou a minha mãe. Mas os dois eram usuários de drogas e, porém eram trabalhadores, eles trabalhavam. Mas mesmo assim eles consumiam muita droga. E aí a minha mãe acabou se infectando com ele e engravidando. E aí eu peguei dela. A maioria das pessoas sabem que eu sou soropositivo, então automaticamente a pessoa me conhecendo, ela já vai saber, porque isso eu carrego na minha vida desde sempre, então não tem por que esconder. Trouxe camisinha, né? Sempre. Ai, que garoto prevenido. É claro. Mas tem outras formas de prevenir da AIDS. Olha a prevenção da AIDS aí, gente! Lá vem a camisinha desfilando na avenida. Pra moço e para o moço é a grande proteção. Ela cabe no seu bolso. Precisou estar na mão. Antigamente sempre se falava sobre HIV o ano inteiro. Hoje não, né? A gente observa que isso acaba sendo concentrado na época de carnaval ou no 1º de dezembro, né? Isso é muito ruim, porque os nossos jovens estão se infectando.
Então, é importante que essas informações cheguem para ele. Então, na realidade, você tem dois enfoques. Um que é o enfoque de população geral, que é a campanha que você não precisa fazer só no carnaval, porque as pessoas não transam só no carnaval, né? Elas deixam só 4 dias para transar, não. Né? Então, você tem que alertá-los. E lembrar que existe sempre uma população nova que talvez não saiba tudo a respeito. Porque senão fica aquela ideia, não, mas a gente fez um monte de campanha, então, na realidade, agora não precisa mais porque todo mundo sabe. Então, as campanhas têm que ser direcionadas. Você sabe o que é PEP? Não. 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 PEP, não. Não, também não. Não, não sei. Não. Não sei. Não. É o de pós-exposição. O PEP é um de prevenção, né? Que você toma, tipo, você vai tomando antes, daí previne alguns tipos de HIV. O que é o PEP? O PEP é a profilaxia pós-exposição sexual, né? Então, por exemplo, né, teve uma relação de risco, né? Você pode estar procurando algum serviço de saúde, receber uma medicação por 28 dias. O importante é o quê? Quanto antes você tomar a medicação, maior eficácia. E você só pode iniciar a medicação até 72 horas. Após 72 horas, a medicação não tem tanto efeito, não é prescrita a medicação. E PrEP? Não, também. Também não. Também não. 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 Também não. Também não sei. Também não. É um medicamento que você toma antes da exposição do vírus. O PrEP é pré-exposição. O que é PrEP? O PrEP é a profilaxia pré-exposição sexual, né? Ou seja, aquela pessoa, né, que se expõe muito, né, a situações de risco para o HIV, né? Ela pode estar procurando um serviço de saúde, onde ela pode receber o PrEP, ela recebe uma medicação, que ela toma essa medicação, e ela tendo contato, o risco diminui muito de adquirir o HIV. Então, por exemplo, a PEP e a PrEP, elas protegem do HIV, mas elas não vão proteger de uma sífilis, de uma hepatite B, de um HPV, de uma gonorreia, de uma clamídia, de outras doenças. Então, hoje é possível a pessoa se prevenir do HIV, né? Seja antecedendo essa prevenção, né, com o uso do preservativo, uso do gel lubrificante para algumas relações sexuais, seja ela fazendo a PrEP, seja ela tendo uma relação de risco fazendo a PEP, a pessoa que tem o HIV, ela se testar para conhecer o seu diagnóstico, poder tratar precocemente, quem tem HIV com carga viral indetectável, não transmitir o vírus. Mas sim, minha vida é normal, eu acordo de manhã, tomo meu café, vou trabalhar, tenho amigos, saio pra balada, namoro, transo, tudo. Não é legal, não é uma doença, não é uma patologia legal de estar cuidando, de ter e tal. Mas eu acho que essa pedra no meu caminho, ela tipo, é uma boa parte do meu castelo, sabe? É um reino que eu tô, sabe, erguendo. A diferença é, claro que eu tenho minhas preocupações, eu tenho minha rotina médica, de ter que ir no médico a cada 6 meses, a cada 3, às vezes, né? Dependendo do que eu tô sentindo. Mas é isso, eu não posso dizer que mudou muita coisa. O que foi incluído na minha vida realmente foi a questão da medicação, assim. E a rotina médica. Né? Eu quero seguir na carreira da música, eu quero trabalhar com algo relacionado à música, quero levar o meu rap assim, para mídia, para ver se os jovens consigam pegar essa visão que eu tenho também. Eu parei e reolhei para o meu corpo e vi que eu precisava dar uma atenção melhor para ele. E aí a minha vida segue com vírus, independente de qualquer coisa. É o que eu sempre disse desde o começo, quando eu descobri o HIV na minha vida, que todos os dias ele ia tentar dominar o meu corpo, mas diariamente eu ia mostrar que no meu corpo quem manda sou eu. Então esse vírus nunca foi, nunca será nada na minha vida além de um detalhe.
Na cidade maravilhosa do Rio, jogado em São Paulo, ha, puta que pariu. Rio Pequeno, Vila Dalva, São Remo ou Sapé, essas favelas aí, nego, sei como é que é. Não tenho do que reclamar, nem me lamentar, somente com alguns amigos soube me criar. Já sofri preconceito por ser pobre, por ser preto, já sofri, já chorei, muitas lágrimas derramei, sabendo que meu sangue tinha o vírus que herdei. Não posso me abalar, nem me torturar, soldado guerreiro valente eu vou cantar, sabendo que ainda tem muita gente pra me escutar. Pras vezes que me ferrei, essa é pra vocês também, que um dia me ofenderam, vocês otários não venceram. Agradeço a meus que tenho, sinto falta dos bons tempos, saúde é o que importa, sexo que se foda o resto. Pras vezes que me magoei, pra aqueles que me humilhei, que um dia me ofenderam, vocês otários não venceram. Eu vejo o meu passado, vejo que tenho mudado, esse é meu ditado, continuo exagerado pra